Estudando o livro dos Espíritos, provas da existência de Deus. Perguntas 4 a 9. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é a obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Para crer em Deus, basta lançar os olhos sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. Que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Que Deus existe. Pois de onde lhes viria esse sentimento se não se apoiasse em alguma coisa? É ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não seria fruto da educação e das ideias adquiridas? Se assim fosse, por que os vossos selvagens teriam esse sentimento? Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse apenas produto de um ensino, não seria universal. E como sucede com as noções científicas, só existiria nos que houvessem podido receber esse ensino. Poder-se-ia encontrar nas propriedades íntimas da matéria a causa primeira da formação das coisas? Mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É preciso sempre uma causa primeira. Atribuir a formação primeira das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, pois essas propriedades são em si mesmas um efeito que deve ter uma causa. Que pensar da opinião que atribui a formação primeira a uma combinação fortuita da matéria, ou seja, ao acaso? Outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso como um ser inteligente? E além disso, o que é o acaso? Nada. A harmonia que regula as forças do universo revela combinações e propósitos determinados e, por isso mesmo, denota um poder inteligente. Atribuir a formação primeira ao acaso seria um contrassenso, pois o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente não seria acaso. Onde se vê na causa primeira uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Tendes um provérbio que diz: pela obra se conhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. É o orgulho que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si, e é por isso que se julga um espírito forte. Pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. Julga-se o poder de uma inteligência pelas suas obras. Não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primeira é, portanto, uma inteligência superior à humanidade. Quaisquer que sejam os prodígios realizados pela inteligência humana, ela própria tem uma causa, e quanto maior for o que realize, tanto maior há de ser a causa primeira. Essa inteligência superior é que é a causa primeira de todas as coisas, seja qual for o nome pela qual o homem a designe. Panteísmo. Perguntas 14 a 16. Deus é um ser distinto, ou seria, segundo a opinião de alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Se fosse assim, Deus não existiria, porque seria efeito e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma coisa e outra. Deus existe. Disso não podeis duvidar e é o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais num labirinto de onde não poderíeis sair. Isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque acreditaríeis saber quando na realidade nada sabeis.
Deixai, pois, de lado todos esses sistemas. Tendes muitas coisas que vos tocam mais diretamente, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos desembaraçardes delas, o que vos será mais útil do que quererdes penetrar o que é impenetrável. Que pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam, pelo seu conjunto, a própria divindade, ou seja, que pensar da doutrina panteísta? Não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser uma parte de Deus. Os que professam essa doutrina pretendem encontrar nela a demonstração de alguns dos atributos de Deus. Sendo infinitos os mundos, Deus é, por isso mesmo, infinito. Não existindo o vazio ou o nada em parte alguma, Deus está por toda parte. Estando Deus em toda parte, já que tudo é parte integrante de Deus, Ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. Que se pode opor a este raciocínio? A razão. Refleti maduramente e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. Esta doutrina faz de Deus um ser material, que, embora dotado de suprema inteligência, seria uma escala maior o que somos em menor escala. Ora, transformando-se incessantemente a matéria, Deus, nesse caso, não teria nenhuma estabilidade e estaria sujeito a todas as vicissitudes, mesmo a todas as necessidades da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. Não se podem conciliar as propriedades da matéria com a ideia de Deus sem que ele fique rebaixado em nosso pensamento, e nenhuma sutileza de sofisma conseguirá resolver o problema de sua natureza íntima. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser, e o sistema acima está em contradição com as suas propriedades mais essenciais. Confunde o Criador com a criatura, exatamente como se quiséssemos que uma máquina engenhosa fosse parte integrante do mecânico que a concebeu. A inteligência de Deus se revela em suas obras como a de um pintor no seu quadro. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor que o concebeu e executou.